Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, então peguem a apostila de vocês, abram na página 42, nós vamos fazer da 42 a 46, tá bom? Aqui na página 42 nós vamos entender um pouquinho sobre formação de palavras, derivação, tá? Então aqui nós temos dois tipos de jornais, né? Nós temos o Folha de São Paulo e o Folhinha, que é um jornal destinado à criança, né? Então vocês vão ler aqui o texto e aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre essas palavras primitivas ou palavras derivadas, tá bom? E aqui no bate-papo, vocês vão ter duas questões, tá? E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pensar em três palavras que façam parte da família da palavra do jornal e depois da palavra folha. Então, como é que é essa derivação? Por exemplo, vamos pensar em palavra da família jornal. Então, pode ser jornaleiro, jornalista. Lembra que a professora falou da derivação, né? Que é, por exemplo, nós temos a palavra feliz. Então, ela pode ser infeliz, felizes, tá? Então vocês vão pensar em três palavrinhas para vocês fazerem a derivação de jornal e de folha. Então, por exemplo, folha nós podemos ter folheto, tá bom? Jornal, jornaleiro, jornalista. Então vocês vão pesquisar aí tipos de derivação para essas duas palavrinhas. O bate-papo vocês vão fazer no caderno de vocês. Se bem que dá para vocês fazerem aqui, se vocês fizerem com a letrinha um pouquinho menor, vocês conseguem já responder aqui no espaço mesmo, vocês podem responder, tá? Porque são só três palavrinhas, ou se vocês preferirem, podem ir lá para registrar o bate-papo no caderno, tá bom? Aí aqui nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa derivação, tá? Na página 43. Aí tá aqui, ó. Um dos modos de formar palavras derivadas é adicionar elementos ao começo e ao final de uma palavra primitiva. Então nós temos a palavra feliz, ela é a palavra primitiva. Então, como é que nós vamos derivar essa palavra? No começo, no meio e usando o meio, o começo e o final. Por exemplo, pode ser infeliz, felizmente ou infelizmente, tá? E aí vocês vão colocar aqui, tá? Tem um espaço, vocês vão colocar infeliz, vão completar com in, depois o final, mente, e depois uma vai completar o começo e o final, que vai dar infelizmente. Aí aqui a professora trouxe exemplo para vocês conseguirem fazer o exercício 3 e o exercício 4, tá bom? Aqui no exercício 3 tá assim, ó, forme palavras derivadas adicionando um dos elementos deste quadro ao final da palavra primitiva a seguir. Então vocês vão ter um quadro com várias palavras, ura, eira, eiro, tá? E a palavrinha. Então a professora trouxe aqui, ó. Vocês vão ter aí na apostila de vocês a palavra branco, certo? E lá na tabelinha vocês vão ter ura, que vocês vão acrescentar aí ao final. Tá pedindo para acrescentar ao final da palavra. Então vai formar brancura, tá bom? E aí vocês vão fazer, ó, no exercício, por exemplo, na B, tem pedra. Então vocês vão olhar aqui, ó, nós temos eira, dá para formar pedreira, tá? Vão formando aí essa derivação a partir da palavra primitiva. E depois no exercício número 4, o que vocês vão fazer, ó? Agora formem palavras derivadas adicionando um dos elementos no começo da palavra primitiva a seguir. Então vocês vão ter a tabelinha que vai ter hiper, in, des, super, contra, re. E vocês vão ter a palavra mercado, cobrir, dizer, fazer e acessível. Então, por exemplo, vocês vão colocar agora no começo. Então lá na nossa tabelinha nós temos des, né? E nós vamos ter a palavra a primitiva, dizer. Então vocês vão colocar no começo des, dizer. Aí na apostila tem mercado e tem a palavrinha lá na tabela hiper. Então vocês vão colocar hiper, mercado, tá? Então faça esse exercício. E aqui na página 44 vocês vão ter uma tirinha. E aí vocês vão ler essa tirinha e vão responder aqui, ó. Você gostou da tirinha? Já conhecia esse personagem?
né? Com que você acha que Armandinho, o menino, está conversando, né? A gente só vê uma perninha. Com quem que você acha que ele está conversando? Tá bom? E vão responder. Aí depois aqui vai estar aqui, ó, os 3 trechos, entre aspas, são partes de um. Aí você tem um livro, um jornal e uma prova. Então vocês vão lá e vão ver qual que é o trecho que tem aspa, que está entre aspas. Qual desses elementos que é esse trecho. E vão assinalar aqui, tá bom? Na página 45, vocês ainda vão lá, leia este texto e faça o que se pede. Então vocês vão ter o texto e vão completar a lacuna, tá? Então complete a lacuna. Então, para completar a lacuna, vou ter que ler esse trechinho do texto, tá? O conhecimento dessa forma pode ser avaliado na prova da disciplina de... Então, vocês só vão responder aqui com a leitura do trechinho, tá? E aí nós vamos ter um gráfico que vai contabilizar a quantidade de pessoas que leem jornal, que tem hábito. Então, vocês só vão ver, né? Quantas pessoas, homens e mulheres, têm o hábito de ler o jornal diariamente. Tá bom? E aqui na página 46, vocês vão fazer o seguinte, vão perguntar aí para o papai, para a mamãe, para algum familiar, né, para um número considerável que vocês conseguirem, e vocês vão montar um gráfico, tá? De pessoas que leem jornal da sua família e de pessoas que não leem jornal. E aí vocês vão montar um gráficozinho. 5 mulheres leem, 2 homens, então vocês vão montar o gráfico, tá? Igualzinho o gráfico que está aqui na página 45, tá bom? Então faça esses exercícios com bastante atenção e até a próxima aula.